Tanto que eu bagunço quando o cara quer me chamar de padeiro. Hoje que não dá mesmo para me chamar de padeiro. Tenho 2 graduações, né? Tenho 2 graduações, tenho especialização em metodologia do ensino superior. Também tenho um MBA pela FGV, que até hoje ainda é a maior instituição de pós-graduação MBA, é a Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz em logística. Depois eu vou explicar um pouquinho porque eu escolhi uma outra área divergente, né, digamos assim. E na época tinha muita teoria. Para aprender a fazer pão, mano, de verdade, para você resolver os problemas, que eu resolvo qualquer problema de pão. Qualquer problema que deu, você resolveu. Porque a gente aprende primeiro a teoria. Aprender o que é glúten, que tipo de proteína, aprender que o glúten ele é subdividido em 2 proteínas, que é a gliadina e a glutenina, o que uma faz, o que a outra faz, para entender na essência como é que você faz pão de verdade. Entendeu? Já não é mais padeiro. Não é mais padeiro, já é mais um técnico. Entendeu? Por exemplo, o pão não deu volume, né? O pão não cresceu muito. Possivelmente é um problema na farinha, é o glúten. Porque mesmo tendo glúten, às vezes o glúten não tem qualidade. Você tem que saber fazer o teste do glúten, saber se ele tem expansão, que é aí onde entra a glutenina, que é a subproteína que vai ser responsável pelo pão crescer. Peraí, deixa eu mandar uma mensagem. Se o meu irmão... Glutenina. Se meu irmão estiver assistindo isso aqui, Pangaré, escuta e anota aí. ele é padeiro. Ah, pois é, mano. Eu quis ser um nível a mais. Por exemplo, eu trabalho até hoje com pão. Nós trabalhamos com fórmula. Tem receita não, o negócio de uma xícara de açúcar é fórmula. Qual é a diferença, a receita para fórmula? É que a fórmula você faz qualquer quantidade. Por exemplo, vou pegar uma receita, 1 quilo de farinha, 2 xícaras de trigo, 2 xícaras de açúcar, meia de manteiga. Como é que você multiplica isso? Ou então como é que você converte para uma produção? Por exemplo, nós fazemos cálculo de produção, para isso precisa fazer a regra de 3 barras, é simples e composta. Por exemplo, 1 quilo de farinha eu faço 25 pães. X para fazer 430 pães. O cara chega, quero que você faça 430 pães. Como é que eu vou fazer uma receita dessa se a minha receita está com 2 xícaras de farinha de trigo? Não tem como. Então nós fazemos uma fórmula. Você acha qual é a quantidade de farinha, você joga na fórmula e na fórmula você vai calculando ingrediente por ingrediente, porque o ingrediente ele não muda o percentual. A diferença de fórmula é isso. Por exemplo, o açúcar que eu falei 2 xícaras, na receita vai estar, por exemplo, 15%. Então 15% é fixo. Aí ele vai variar conforme a quantidade de farinha de trigo. Então, assim, é diferente. Eu posso fazer 100 gramas até 1.000 quilos. Esse pão de 100 gramas e de 1.000 quilos vai estar igualzinho. Porque os ingredientes eles vão alternando proporcionalmente a quantidade de farinha. Então, é mais fácil de se fazer. Então, todas as nossas receitas são balanceadas. São fórmulas. Todo tipo de pão. Para você, inclusive, ter padrão. Porque antigamente a gente falava os padeiros mais teimosos, né? Eu cheguei lá com essa teoria. Cara, não vou fazer isso aí não. Isso aí é coisa de gente boba. Aí, hoje, quando eu comecei a dar aula, depois que eu comecei a dar aula, eu falava, bicho, tem alguém aqui que não errou? Porque a fórmula faz você ter um padrão sempre. Porque às vezes o cara faz e ele acerta. Na nossa época tinha um padeiro famosíssimo chamado Benjamin Abraão. Uma mão de manteiga. Mas como assim uma mão, irmão? Uma vez eu dei aula para um negão, bicho, que a mão dele parecia uma coisa de draga, irmão. Uma retroescavadeira. Porque a minha, se eu pesasse, dava 500 gramas, do cara dava 2 quilos de manteiga, pô. Não tem como. Não dá para fazer assim com frequência e ficar certo. Então a gente trabalha com fórmulas, entendeu? Cada pão tem uma fórmula, tem cálculos que foram feitos pelos estudiosos para nos ajudar. Por exemplo, vou fazer um pão, eu quero um pão doce. Já existe uma regra, tem que ter de 14% a 25% de açúcar. Se não tiver esse percentual, significa que não é pão doce. De 14 para baixo é uma massa semidoce. O que é uma massa semidoce, para você entender? Pão de forma, você é acostumado a comer pão de forma, não tem? Pão de forma é uma massa semidoce. Então tem uma regra para você entender que existem 3 tipos de categoria: pão doce, semidoce e pães salgados. Cada pão desse aqui, cada categoria dessa tem uns percentuais de ingrediente, né? Por exemplo, pão salgado, eu posso usar de 1% de sal até 2,5% para não salgar. Então aí que eu vou escolher, vou fazer um pão que vai ser usado para fazer sanduíche, então não pode ser muito salgado. Então eu vou fazer um pão com 1,5% de sal. É uma receita que vai ficar bacana. 1,7. Eu quero um pão muito macio, muito fofinho. Então eu vou ter que adicionar gorduras que vai dar maciez. Então manteiga, margarina, ovo. Aí você conhece a função de cada ingrediente da receita. O ovo, volume, expansão, sabor. Manteiga vai dar maciez, vai dar uniformidade. Os pães que tem manteiga, eles sempre ficam mais certinho, não fica deformado, porque a manteiga faz com que o pão desenvolva de forma uniforme, entendeu? Então você aprende que cada ingrediente tem uma função. E os percentuais, para não prejudicar. Por exemplo,
Vou botar tanto de margarina, manteiga, vai ficar com a textura oleosa. Você quer isso? Não, então tem que baixar o percentual. Então, quando você aprende de forma técnica, cara, aí o céu é o limite para criar produto. Aí entendeu? fica mais fácil até para desenvolver receita. É justamente. Hoje eu crio as minhas próprias receitas. O meu sócio fica bagunçando. Ele, oi, tu tá dizendo que tu que criou. É eu que criei, porque justamente eu criei a minha própria receita com o que eu queria. Hoje a pessoa me pede para fazer um produto específico ou exclusivo e eu consigo fazer. Eu pergunto o que ele quer. Você quer com que textura, com que característica? Aí eu conheço o que eu tenho que colocar para poder justamente fazer o produto que ele está querendo. Ah, eu quero um produto mais para a pegada do salgado, um produto um pouco mais doce, né? Um produto mais neutro. Um amigo meu pediu para me fazer um pão, para ele fazer um sanduíche de pastrame. Pastrame é uma carne defumada e curada, né? Você faz um tempero com várias especiarias, canela, cardamomo, cravo, caralho, é quatro. Faz uma salmoura, deixa aquela porra lá dentro, igual um charque, é como se fosse um charque. Fica vários dias, ele vai pegar o sabor das especiarias, depois você vai defumar, né? 60 graus ali aproximadamente, vai dar um anel de defumação. Aí você vai ter aquela carne extremamente saborosa. Aí ele, é lógico, é um sanduíche para combinar com pastrame. Eu falei, não pode ser nem doce, nem 100% salgado, vamos fazer um pão mais neutro. Então, assim, o conhecimento técnico ele nos ajuda nisso, entendeu?